um sentimento de urgência no coração. E aí eu não sei dizer se essa urgência tem a ver com a iminente volta de Cristo, que pode acontecer ainda essa noite ou ainda até o fim dessa reunião, ou se é propriamente dito por conta do desafio renovado e contínuo que nós, como cristãos, enfrentamos nesse mundo mau. Eu tenho pensado no que seria de fundamental importância para um discípulo de Cristo que ele pudesse ouvir com uma certa urgência. E com isso, nós queremos não somente nortear os ensinos do púlpito aos domingos de manhã, nessas próximas semanas, e também aos domingos à noite. Estamos pregando com esse sentimento de urgência, não somente por conta, repito, do fato de que nós vivemos numa era pós-cristã, onde é necessário que uma pessoa que esteja entre nós ouça sobre esses temas fundamentais, como também é necessário que as famílias interiorizem esses temas para que possam compartilhar com seus filhos, em casa, na conversa, no culto doméstico. Nós, inclusive, vamos dedicar o mês de maio, que é sempre um mês dedicado à família, a falar bastante, durante o mês inteiro, sobre piedade doméstica, sobre piedade cristã dentro do seio da família. Movido também por esse sentimento de urgência. Esta série nasceu pensando numa imersão, portanto, nos temas chaves do Evangelho. O que as Escrituras apontam como entendimento mínimo para que alguém possa, de fato, se tornar um discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o mote dessa série. E hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre amar a Deus, que foi apontado pelo Senhor Jesus e que foi imortalizado no ensino mosaico da lei, como sendo o fundamento número 1 da fé, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, onde Jesus reafirmou esse mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e a nossa grande ênfase está na palavra todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Significa que o amor a Deus em nossas vidas não pode haver rivais. Nós não podemos amar a Deus e qualquer uma outra coisa. Jesus chegou a dizer que quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, o amor familiar não deve jamais competir com o amor a Deus. O amor a Deus é incompatível no coração do crente, que está todo dedicado a esse amor. A alma do crente que está toda dedicada a esse amor, e o seu entendimento, a sua consciência, que está toda também dedicada a esse amor. Quando nós ouvimos falar de fundamentos, ou falar desse fundamento, nós dizemos para nós mesmos, mas isso é o beabá da fé, pastor.
Quem não ama a Deus, todos nós julgamos amar a Deus. Pedro também julgava. Pedro chegou a dizer: ainda que todos se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei. O mais interessante é que Jesus fez uma promessa a Pedro ao chamá-lo ao discipulado. Jesus disse assim: vinde após mim e eu farei de você pescador de homens. No primeiro sermão que ele prega no dia de Pentecostes, 3.000 homens são colhidos na rede espiritual da pescaria do ex-pescador da Galileia, Simão Pedro, filho de João. Ainda que todos se refiram a ti como sendo o grande escândalo e tropeço, eu jamais. E ele era muito cheio de si quando dizia sobre o seu amor a Deus: ninguém duvide do meu amor a Jesus, a minha dedicação a Jesus. A verdade é que na hora dele demonstrar genuíno amor e identificação com Jesus, o medo da morte venceu o amor. E Pedro foi chorar depois disso amargamente, diz as Escrituras. Nós não temos registro do teor de suas orações. Fato é que ele foi chorar amargamente depois de ter negado Jesus por 3 vezes. Alguns chegam a dizer que existe alguma relação entre a negação de Jesus, a negação a Jesus antes que o galo cantasse. Ele o negaria 3 vezes, com as 3 vezes que ele pergunta a Pedro se o amava. Mas nós não temos fundamento legítimo no Evangelho para endossar essa ideia. A ideia genuína é que nós não sabemos se a comunidade, de fato, ao longo do tempo, consegue desenvolver um relacionamento amoroso com Deus. É que no contexto da fé cristã você pode ensinar tudo. Você pode ensinar sobre a igreja, existe toda uma gama sistemática, teológica, organizada em compêndios, em livros dos mais variados, dos livros que exploram os temas de uma forma geral e dos livros que tecem comentários exaustivos sobre cada um desses temas da teologia. Mas você não pode ensinar as pessoas a amarem. É impossível ensinar alguém a amar. A verdade, meus queridos irmãos, que a primeira área a ser afetada na salvação ou na perdição é a área do amor. Quando somos afetados pelo Espírito da graça que desperta em nosso coração um amor especial ao Deus Criador, é o amor trabalhando para a salvação. Mas a Bíblia também diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e é a perdição relacionada com a frieza do amor. Portanto, quando se esfria na fé, necessariamente esfria-se no amor. Há um quê de importância no amar a Deus que talvez nós desprezemos por considerar que isso é um fundamento tão elementar, e que nós já somos discípulos de Cristo há tantos anos, nós já passamos do beabá, pastor. Já estamos no CDE.
Precisamos de algo mais robusto, de algo mais substancial para a gente continuar a crescer na fé. A verdade é que amor tem a ver com relacionamento, não com teorias bem desenvolvidas, mas com um relacionamento cotidiano, diário, quando a gente não somente afirma crer em Deus, ou atesta ter essa fé ordinária, essa fé comum, mas a gente vai para além da declaração verbal e passa a viver de fato um caso de amor, onde o amor a Deus é jamais ameaçado em nosso coração por conta de outros amores. Nós vamos precisar desse amor quando nós estivermos diante dele. Nós vamos precisar arder nessas chamas quando nós estivermos diante do Senhor. A grande dificuldade nessa matéria é calcular a verdadeira intensidade do nosso amor pelo Senhor. Por vezes nós não conseguimos traduzir esse amor em modo prático. Eu estou no meio da leitura de um livro histórico da nossa fé, falando sobre o martírio de 9 reformadores ingleses que foram mortos pelas mãos da chamada Maria Sanguinária, rainha da Inglaterra e da Escócia. Matou 9. Alguns chegam a dizer que esses 9 talvez tivessem morrido da forma mais dolorosa, e à medida que eu vejo o julgamento desses homens, e olho para a minha própria vida, eu me pergunto se eu amo a Deus na intensidade com que aqueles mártires amaram ao Senhor e foram felizes, alegres, para a fogueira, para receberem talvez a pena e o martírio mais doloroso. Quanto mais rápido a morte, menos dolorosa ela é. Se você é decapitado, é rápido. É só a sensação da lâmina passar no pescoço e acabou. Quando você é queimado vivo, a morte é muito dolorosa. E isso tem me feito pensar muitas vezes sobre a intensidade do meu amor a Deus. Eu não sei se você o ama e nem sou juiz do seu sentimento, mas eu gostaria de acompanhar você em alguns contextos bíblicos para a gente fazer, não um teste, mas a gente fazer uma avaliação, desse conteúdo. Vamos começar pelo Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, eu gostaria de pedir a sua ajuda para ler comigo esse texto, todos juntos, vamos ler. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eu sublinhei toda, para você ter uma ideia da exclusividade que o amor a Cristo exige do discípulo.
é que não pode haver nenhuma outra afeição dentro de nós que compita com o amor a Deus. Nem a família, nem o trabalho, e nem qualquer um outro incremento natural que possa competir e tirar um pedacinho do todo. Mas Deus sabe que eu o amo bastante, mas não é de bastante que nós estamos a falar. Nós estamos a falar do todo. Todo coração, toda alma, todo entendimento e de toda a força. Repetindo, no campo da fé, podemos ensinar tudo. Você pode, ao fim de um tempo, conhecer tudo sobre doutrina cristã, saber tudo sobre as doutrinas da graça, conhecer tudo sobre as 5 solas da reforma, entender perfeitamente de panorama do Velho e do Antigo Testamento, e a pergunta que se manterá depois de tudo isso é se você de fato ama a Jesus. E aí, no que tange ao amor, pastor, o que vem primeiro, consciência ou afeições? A Bíblia fala de todo o entendimento. Eu quero crer que o que vem primeiro não são emoções ou sentimentos que nos possam confundir, mas o que vem primeiro é consciência. Você tem uma mente pronta a responder o amor a Deus. Você tem a mente preparada, a mente focada. O vetor principal de seus pensamentos é um vetor vertical de amor a Deus. O que norteia a sua vida? O que de fato dá graça à sua vida? O que traz brilho e cor ao seu dia a dia? Se for qualquer outra coisa além de Jesus, é porque nós não somos dignos dele. As quedas de Israel aconteceram sempre por conta de falhas no campo da compreensão dos atos divinos, do entendimento, da mente focada. Eu gostaria de convidá-los a ler comigo Deuteronômio, capítulo 11. Abra comigo, 5º livro da Bíblia, lá no início. É o livro de Deuteronômio, quando Moisés repete a lei ao povo de Israel. E eu gostaria que os irmãos lessem esse texto, prestando atenção nas vírgulas, nos pontos, nas interjeições, afirmações, nos adjetivos, que os irmãos tivessem a graça de olhar para esse texto com toda a importância que o texto merece. Capítulo 11 de Deuteronômio: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, não somente nos domingos, mas entre os domingos, todos os dias, guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram
nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E o que fez no deserto até que chegastes a este lugar, e ainda o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas, e tudo o que os seguia no meio de todo Israel, porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Deus manda que a gente considere os estatutos, os mandamentos, que nós consideremos nas obras, gloriosas obras efetuadas ao longo da história, e que tenhamos uma consciência verdadeiramente sensibilizada para com a revelação do Senhor. Isso possivelmente seja o que nós estamos buscando como uma definição do que seja amar a Deus. Nós jamais saberíamos o que é amar a Deus sem que Deus nos mostrasse primeiro o que é esse amor. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos observar como Ele nos amou, para que nós possamos responder, talvez na mesma direção e sentido, ao amor a Deus. Ele nos amou assim, diz lá em João capítulo 3, verso 16, podemos dizer juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia não tenta medir a intensidade do amor de Deus e não consegue. O texto diz, de tal maneira, algumas traduções que dizem de maneira tal, mas significa a mesma coisa, impossível de ser definido. Mas nos mostra como Deus nos amou. Deus nos amou entregando o seu próprio Filho na cruz. Portanto, toda a obra da redenção é, na verdade, um grande discurso do amor de Deus. E não existe uma maneira, meus irmãos, tabajara, de se responder a esse amor. O meio evangélico vem, ao longo dos anos, perdendo relevância e perdendo também influência, ganhando muito mais lugar e espaço nas páginas policiais dos jornais do que, na verdade, sendo uma expressiva demonstração do amor de Deus. Nós precisamos olhar para a cruz, olhar para a entrega doadora do Filho unigênito,
para que nós possamos, no mínimo, ter um coração que reaja à obra da redenção, à entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a qual cantamos aqui hoje de manhã em diferentes hinos trazidos pelo nosso amado Jonas. O nosso amor a Deus é reativo. Deus nos amou primeiro. A sua intensidade vem da consciência à obra da redenção. Como essa obra foi concebida, como essa obra foi executada e como ela é aplicada à nossa vida. Não é difícil demonstrarmos simpatia por um carpinteiro crucificado. Não é difícil. Durante essa quadra pascal, as redes de televisão exibem filmes que tentam despertar essa nossa afeição pela religião e pela fé. Mas eu não sei se nós conseguimos entender o que aconteceu na cruz. Porque entender o que aconteceu na cruz deveria nos incendiar nessa chama de amor ao único e verdadeiro Deus, que não deu apenas alguma coisa, Ele se autodoou na figura do seu Filho unigênito, fazendo-se um ser humano, reduzindo-se ao nível das suas criaturas, para que pudesse ter sangue correndo nas suas veias, para que pudesse responder com sangue ao amor que dizia ter por cada um de nós. Pois é olhando para a cruz que eu gostaria que você calibrasse o seu sentimento, as suas emoções, as suas afeições. Vamos olhar para a cruz por um instante. A tentativa de nós olharmos para a cruz se repete a cada ceia que nós ministramos na igreja. É uma tentativa de chamar a atenção de toda a comunidade para o ato da cruz e esperar que nós tenhamos uma resposta de entrega total, completa, de nossas vidas, emoções, afeições, por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que alimentou os mártires a entregarem suas vidas por conta da sua fé ao longo do tempo. Também me demorei a perguntar e a refletir ao longo dessa semana, se nós fôssemos, todos nós, levados a uma perseguição tal que nós mostrássemos aceitando a morte antes de negar a nossa fé, a pergunta é se o nosso amor suportaria tamanha perseguição. O fato é que a grande revelação do amor é Deus doando o seu Filho unigênito. Foi assim que Ele nos amou primeiro, fazendo a doação não de alguma coisa que lhe sobrava, mas de fazendo a doação de tudo, fazendo a doação de si mesmo, na cruz do Calvário. Essa é a grande revelação do amor de Deus, e é nessa direção que Ele pede que nós o amemos, de todo o coração, alma, entendimento e força. Portanto, o amor não está no ganho. Alô, irmãos, vocês que são importunados por pequenos vídeos, importunados às vezes por pedaços de pregação,
dizendo para você que a fé cristã diz respeito a você ganhar esse mundo, obter favor nesse mundo. Olha, Deus vai te abençoar de maneira que as suas ofertas e os seus dízimos vão ser multiplicados. E você vai ganhar mais do que aquele jogador de futebol que perdeu 6 milhões na aplicação de uma criptomoeda e ocupou aí o cenário do noticiário nos principais jornais do Brasil, especialmente esse que toca o mundo desportivo. O amor não está no ganho, mas o amor está na perda, no voluntariamente perder. Você está pronto a perder? Você está pronto a atender à perda? Perda, às vezes, da sua liberdade, em alguns lugares, a perda dos seus direitos civis, em outros lugares, a perda da própria vida. Mas você está pronto a perder por amor a Cristo? Ou você está alimentado da ideia de que você vai ter um futuro glorioso? Eu vejo os pais celebrando a carreira dos filhos. Isso é bom, eu entendo. Há aquele orgulho em dizer: é filho do papai, é filho da mamãe. Aí os nossos filhos estão ganhando os títulos, saindo das universidades perdidos, e nós todos celebramos, e queremos tanto que os nossos filhos se sintam felizes, que quando eles recebem o seu canudo, nós entregamos na mão dele, algumas famílias que podem, né, entregam um automóvel, e ele sai dali para nunca mais pensar em Jesus. Eu prefiro um filho indouto. Eu prefiro uma filha sem grande brilhantismo, mas capaz de estar pronta a perder por amor a Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 25, esse critério da perda foi lembrado por Jesus nos evangelhos. Ele disse: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Meu grande desejo é que os irmãos vivam a vida cristã e morram crentes, com todas as suas limitações e com o seu QI ali flutuando na média nacional, porque entender que cristianismo é perda, e é perder a vida por minha causa. Tudo o que você imagina fazer parte e ter direito de lugar na sua vida, é preciso perder por amor a Jesus. E esse é o Evangelho. Eu não tenho direitos, eu não tenho a liberdade que eu queria ter. Perder a vida por minha causa, foi essa expressão que tomou o meu coração quando eu aceitei ser ordenado ao ministério e me tornar um pregador e sustentador do Evangelho à frente de uma comunidade. Perder
a vida por causa de Jesus. Precisamos, de novo, se é que algum dia isso já ocupou o centro das nossas afeições espirituais, mas precisamos de novo revisitar esse cenário do coração e perguntar se você já perdeu a vida por causa de Cristo Jesus. Em João, capítulo 12, verso 24, ele volta a falar do tema, fazendo agora uma outra analogia. Mas a perda está incluída na palavra. Ele diz: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Pois você tem que morrer. E aliás, é isso que o Evangelho não somente prega, mas anuncia através dos seus ritos. Quando uma pessoa é batizada, ela é sepultada. As coisas velhas se passam, e eis que tudo se faz novo. As antigas ênfases fundamentadas na nossa pecaminosidade, elas se perdem completamente. E você é sepultado para nunca mais ser desenterrado. Billy Graham, agora emulando um pouco esse grande evangelista, dizia que o velho homem precisa ser sepultado e muito bem enterrado, porque de vez em quando ele demonstrava resistência, querendo ressurgir e viver de novo, debaixo das teses do pecado, ao invés de viver sob a ardente chama da paixão pelo Senhor. A palavra que nós designamos como testemunhas é a palavra martus. O verbo é marturia no grego, de onde vem a nossa palavra portuguesa mártir. Portanto, quando o Espírito Santo vem habitar nosso coração, ele vem nos transformar em mártires em potencial. Significa que estamos todo o tempo buscando perder, se necessário for, a vida física, por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor. A verdadeira conversão, que é um fundamento da fé, nos transforma em mártires em potenciais, gente capaz de morrer por amor a Cristo. Conversão é transformar pecadores inveterados em amantes ardentes por Deus, prontos a perder a vida por amor a Jesus. É disso que o Evangelho fala nessa época de deleite e de satisfação, nessa época de discursos vazios e tentando cristianizar o incristianizável. Morrer, dar a vida, entregar-se completamente, não dar um passo atrás diante da ameaça, seja ela qual for, seja ela vinda de quem for. Outra gloriosa expressão de amor a Deus é a obediência à sua palavra, a obediência às Escrituras Sagradas. Todos os reformadores que foram mortos pelo papismo morreram por amor a Deus e sua palavra. Entregaram suas vidas. Quando a Bíblia descreve lá em
Hebreus capítulo 11, aquela galeria de heróis da fé, diz que o mundo não era digno deles. Nós vivemos num mundo que exige que nós aproveitemos a vida, como se a vida fosse perfeitamente definida pelos padrões mundanos. Jesus disse que o espírito deste mundo se aproxima e ele nada tem em mim. É assim que nós precisamos tratar esse mundo, negando, fazendo com que a nossa vida de fato se perca para esse mundo, para que ela possa ser encontrada viva em Deus, como uma chama ardente de paixão. Por isso, amar a Deus é um beabá, é um fundamento para o qual nós precisamos voltar os nossos olhos e revisitar, caso nós esperemos um dia ver a Deus face a face. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 13, falando sobre essa relação entre amor e as Escrituras, eu não entendo um crente que diz amar a Deus e que vive distante das Escrituras, mal consegue ler um único capítulo da Bíblia por dia. Mal consegue reunir força, foco e inteligência para perceber o que ensina a palavra de Deus. Diz o texto em Deuteronômio 11:13, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, continua no verso 14, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho, o vosso azeite e tudo aquilo que for parte necessária da nossa sobrevivência. Amar a palavra de Deus é amar a Deus. A ideia é de não haver espaço na nossa vida para outros amores, outras afeições. A palavra toda, dá essa ideia de espaços preenchidos. Nós vivemos num tempo em que somos até capazes de dar um migué, como diz aí na gíria da malandragem carioca, para atendermos a outros afetos num domingo, um churrasco, a família, os amigos, o time de futebol. E eu fico comparando essa geração às outras, comparando o amor que possa habitar nesses corações. Irmãos, tomem cuidado. Queridos, amar a Deus sobre todas as coisas é o mandamento número 1. Não há como você esboçar nenhum tipo de ideia cristã fora desse cenário. Eu quero terminar, não concluindo o sermão, com 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Confiram, confirmem,
avaliem, exerçam o juízo necessário, ou nós somos servos de Cristo, ou seremos servos daquilo que nós amarmos. Os ídolos são múltiplos, como diz Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, uma fábrica de ídolos. Tome conta do seu coração. Amado Deus, querido Pai, nós estamos aqui reunidos, não na tentativa de querer medir a intensidade do amor de cada um. A sua palavra faz pesar sobre nós, ó Deus, um peso maior do que talvez nós sejamos capazes de carregá-lo, quando o Senhor manda que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Portanto, nós somos nossos próprios juízes. Santo Deus, abre nosso coração, esse entendimento. Alguns de nós já acompanham a igreja há mais de 20 anos. E nós estamos, vira e mexe, a lutar com as mesmas importunações. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso levante sua mão, toque em nossas vidas, nos ajude a perder com alegria, a morrer voluntariamente para esse mundo e para as coisas ditas deste mundo. Concede-nos sua graça para caminharmos, ó Deus, na sua direção, segundo os anseios do seu próprio coração. Fortalece a nossa mente, nosso corpo, a nossa alma, inspirados no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, para tentarmos responder, ó Deus, às afeições por Ti, como Tu tens dito que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, e nos amou de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Concede-nos a graça de morrer por amor, de perder por amor, de abrir mão por amor, e assim, meu Deus e meu Pai, fazer essa corrida da fé, até o derradeiro dia, em que nos encontraremos contigo e viveremos contigo para sempre. Senhor, leva seu povo em paz, traz seu povo logo mais para adorarmos e glorificarmos ao Senhor nesse dia sagrado que nós queremos dedicar a Ti, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.